Life isn't about having all the answers, but about trusting the one who knows the end from the beginning. A vida não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em que conhece o fim desde o começo. In 2010, I left Martinique, the place where I felt safe, known and surrounded. My family, my friends, my routines, everything was familiar. Martinique was my comfort zone, but God was calling me beyond it. I moved to France, to Aix-en-Provence, to pursue a master's degree in business law. It was the first time I traveled alone, and I was stepping into the unknown. I didn't know the city. I had to talk to strangers, make decisions on my own, and learn to navigate a completely new environment, mentally, emotionally, and spiritually. It was in that unfamiliar space that my faith was stretched the most. I had no choice but to lean on God, not just for comfort, but for direction. When everything around me felt uncertain, His presence became my anchor. That season taught me that growth often starts where comfort ends, and that God's plans are always bigger than the fear we feel at the beginning. The first few months were the hardest. I felt homesick. I missed everything familiar, my family, my island, my rhythm. There were moments I just wanted to go back home, to the comfort I had known all my life. But I had to fight through those emotions and stay focused on my purpose, completing my master's degree in business law. I reminded myself I didn't come all this way to give up. I couldn't go back to Martinique empty-handed. I came here for a reason. I remember reaching out to a former classmate who had moved to France years before me. I asked her, "Did you feel what I'm feeling now?" And she said yes. Then she added something I held onto. It gets better with time. And it did. After finishing my degree, I returned to Martinique, not the same girl who had left, but a changed woman, stronger, wiser, and more grounded in my faith, because God had walked with me through it all. Em 2010, eu deixei a Martinica, o lugar onde eu me sentia segura, rodeada por pessoas que me conheciam. Minha família, meus amigos, minha rotina, tudo era familiar. A Martinica era a minha zona de conforto, mas Deus estava me chamando para ir além. Foi a primeira vez que viajei sozinha. Eu estava entrando no desconhecido. Não conhecia a cidade.
Tive que falar com pessoas estranhas, tomar decisões sozinha e aprender a viver em um ambiente totalmente novo, no meu pensamento, nas minhas emoções e na minha vida espiritual. Foi justamente nesse lugar estranho que minha fé foi mais desafiada. Eu não tive outra escolha senão me apoiar em Deus, não só para me consolar, mas para me guiar. Quando tudo ao meu redor parecia incerto, a presença dele se tornou meu alicerce. Aquele tempo me ensinou que o crescimento começa onde o conforto termina e que os planos de Deus são sempre maiores do que os medos que sentimos no começo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu sentia saudade de casa. Sentia falta da minha família, da minha ilha, do meu ritmo de vida. Eu tive momentos em que tudo o que eu queria era voltar. Mas eu precisei lutar contra esses sentimentos e me lembrar do propósito, terminar meu mestrado em Direito Empresarial. Eu me dizia, não vim até aqui para desistir, não posso voltar para a Martinica de mãos vazias. Eu vim por um motivo. Eu lembro que eu conversei com uma ex-colega que já morava na França há alguns anos. Eu perguntei, você sentiu o que eu estou sentindo agora? E ela respondeu que sim. Depois me disse algo que guardei no coração. Com o tempo melhorar. E realmente melhorou. Depois que eu terminei meu mestrado, eu voltei para a Martinica. Não mais a mesma garota que partiu, mas uma mulher transformada, mais forte, mais sabia e com uma fé mais firme, porque Deus esteve comigo em cada passo do caminho. God used that season in Aix-en-Provence to prepare me for something bigger, moving alone to the UK, to London. During my time in south of France, I began taking English classes and I felt a strong desire deep in my spirit to master the language. At that time, I was actually more comfortable speaking Spanish than English. I felt closer to Spanish because of my passion for Latin dances. I enjoyed listening to salsa music that spoke about love and emotions. Looking back, I see how God was already at work planting seeds for the next chapter, even when I didn't fully understand where it was all leading. Deus usou o tempo que eu passei em Aix-en-Provence para me preparar para algo maior. Morar sozinha no Reino Unido, em Londres. Durante este tempo, no sul da França, eu comecei a fazer aulas de inglês. E eu senti dentro do meu coração uma vontade forte de aprender bem essa língua. Naquela época, eu falava melhor espanhol do que inglês. Eu gostava mais do espanhol por causa da minha paixão pelas danças latinas. Eu curtia ouvir músicas de salsa que falavam sobre amor e sentimentos. Hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus já estava trabalhando, preparando o caminho para o próximo passo. Mesmo quando eu não entendia direito para onde tudo isso ia me levar. Living in London made me realize things about my Caribbean identity that I hadn't fully understood before. In Martinique, there are two official languages, Creole and French.
Speaking these languages wasn't just about words, it was about culture, feelings, and connection. When I met new friends in London who didn't understand Creole or French, I had to learn how to express myself in a different way, often searching for words that truly captured what I felt inside. Learning a new language is much more than memorizing words or grammar rules. It's a deeply personal and sometimes challenging journey. At first, speaking English was shaky and timid. I hesitated to join conversations, worried about mistakes or being misunderstood. This vulnerability humbled me deeply. You don't just learn a language, you learn patience, courage, and resilience. Being outside your comfort zone pushes you to grow in ways you never expected. Life in the Caribbean is very different from life in the UK. In Martinique, nature surrounds you everywhere. The warm, sunny weather, clear blue waters, the sandy beaches, the lively sounds of music and laughter from festivals held all year round, and the joyful spirit of a community that celebrates life despite its challenges. In Martinique, there is a strong sense of community. People know each other, celebrate together, and support one another. It's a place where you always feel a deep sense of belonging. Living abroad changed the way I see the world and myself. I became humble, realizing how small I am in this vast and beautiful world. I grew grateful for the things I had always taken for granted: my language, my family, and my community. And I learned how to connect with others beyond words through kindness and shared experiences. Spiritually, I learned to give God His rightful place as my Heavenly Father, fully depending on Him in every moment. In this unfamiliar environment, my faith grew deeply and steadily, and my relationship with Him became stronger and more intimate than ever before. Morar em Londres me fez perceber coisas sobre minha identidade caribenha que eu não tinha entendido completamente antes. Na Martinica falamos crioulo e francês. Falar essas línguas não era só sobre palavras, era sobre cultura, sentimentos e conexão. Quando eu conheci novos amigos em Londres que não entendiam crioulo ou francês, eu tive que aprender a me expressar de jeito diferente. Muitas vezes procurando palavras que realmente mostrassem o que eu sentia por dentro. Aprender novo idioma é muito mais do que decorar palavras ou regras de gramática. É uma jornada pessoal e às vezes difícil. No começo, falar inglês era inseguro e tímido. Eu hesitava em participar das conversas com medo de errar ou de não ser entendida. Essa vulnerabilidade me ensinou muita humildade. Você não aprende só o idioma, aprende paciência, coragem e força para continuar. Estar fora da sua zona de conforto faz você crescer de maneiras que nunca imaginou. A vida no Caribe é muito diferente da vida no Reino Unido. Na Martinica, a natureza está em toda parte.
O clima quente e ensolarado, as águas azuis e claras, as praias de areia, o som alegre da música e das risadas das festas que acontecem o ano todo e o espírito feliz de uma comunidade que celebra a vida mesmo com seus desafios. Na Martinica, há forte senso de comunidade. As pessoas se conhecem, comemoram juntas e se ajudam. É lugar onde você sempre sente que pertence de verdade. Morar fora mudou a forma como eu vejo o mundo e a mim mesma. Eu fiquei mais humilde, percebendo o quanto eu sou pequena nesse mundo vasto e bonito. Eu fiquei grata pelas coisas que sempre tomei como certas: minha língua, minha família, minha comunidade. E eu aprendi a me conectar com as pessoas além das palavras, através da bondade e das experiências compartilhadas. Espiritualmente, eu aprendi a dar a Deus o lugar que Ele merece como meu Pai Celestial, dependendo totalmente dele a cada momento. Nesse lugar estranho, minha fé cresceu forte e constante. E meu relacionamento com ele ficou mais forte e mais íntimo do que nunca. Travel took me out of my comfort zone, that safe and familiar place where we feel secure. But by stepping out of that space, I found myself closer to God's presence. It was in moments of challenge, uncertainty, and loneliness that I realized He was with me, guiding and strengthening me. Every step outside my comfort zone was also a step towards deeper faith and a truer connection with God. Viajar me tirou da minha zona de conforto, aquele lugar seguro e conhecido onde a gente se sente bem. Mas, ao sair desse espaço, eu me encontrei mais perto da presença de Deus. Foi nos momentos de desafio, incerteza e solidão que percebi como Ele estava comigo, me guiando e fortalecendo. Cada passo fora da minha zona de conforto foi também passo para uma fé mais profunda e uma conexão mais verdadeira com Ele.
Life often feels like a journey, full of unknown paths, unexpected challenges, and moments when we don't have all the answers. It's tempting to want to escape discomfort, confusion, or uncertainty. But what if, instead of running away, we choose to stop, listen, and trust? Ask yourself, what if the moments when I don't understand are exactly when God is working the most? What if my greatest growth happens not when life is easy, but when I lean on faith despite not seeing the full picture? Trusting God means embracing uncertainty, holding on to hope, and moving forward even when the path seems unclear. It's about living intentionally, with an open heart and a willingness to learn and grow. So whether you are facing a new season, a difficult decision, or simply the everyday unknowns, remember this: God is with you, guiding every step. Let your faith lead you beyond fear, beyond comfort, and into a life transformed by trust, courage, and grace. A vida é como uma jornada cheia de caminhos que nós não conhecemos, desafios inesperados e momentos em que não temos todas as respostas. É normal querer fugir do desconforto, da dúvida e do medo. Mas, e se, em vez de fugir, a gente parasse, ouvisse e confiasse? Pergunte a si mesmo: e se os momentos em que eu não entendo nada forem justamente quando Deus está agindo mais forte? E se meu maior crescimento acontecer quando eu confiar, mesmo sem ver tudo claramente? Confiar em Deus é aceitar a incerteza, ter esperança e seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. É viver com propósito, de coração aberto, pronto para aprender e crescer. Então, seja qual for a fase que você está vivendo,
uma decisão difícil, ou só o dia a dia cheio de dúvidas, lembre-se, Deus está com você em cada passo. Deixe sua fé te guiar além do medo, além da zona de conforto e viva uma vida transformada pela confiança, coragem e graça.